Naquela noite, a história da aposta prodigiosa correu de boca em boca por todas as ruas e praças da Antioquia. Ben-Hur ouviu-a contar e soube, além disso, que toda a fortuna de Messala estava empenhada nela, e adormeceu sorrindo. O circo de Antioquia erguia-se na margem direita do rio e em nada diferia dos outros edifícios desse gênero. Os jogos eram uma dádiva para o povo. A entrada era, portanto, livre, e apesar da vasta capacidade do anfiteatro, as pessoas tinham tanto medo de não encontrar lugar que desde as primeiras horas do dia precedente aos jogos tinham ocupado todos os sítios ali próximos. À meia-noite foram abertas as portas e a plebe ocupou rapidamente os lugares a ela destinados. Só um terremoto ou um assalto de um exército os teria podido arredar dali. Acabou de passar a noite dormindo nos bancos, tomou a refeição neles e esperou pacientemente o começo do espetáculo. À primeira hora do dia começaram a chegar as pessoas pertencentes à classe mais privilegiada, que tinham lugares marcados. À segunda hora, o caminho que ia da cidade ao circo tinha o aspecto de um verdadeiro rio de pessoas. Uma galera ricamente adornada foi buscar o cônsul à ilha, e quando este grande personagem desceu para o cais e a legião apresentou armas, por um instante a pompa militar fez esquecer aos espectadores o maior atrativo do circo. Na hora terceira, o anfiteatro estava completamente cheio. O arauto tocou a trombeta impondo silêncio, e os olhares de mais de 100.000 pessoas fixaram-se num edifício que havia na parte oriental do estádio. Ali elevava-se a célebre porta pomposa, um arco poderoso em cima do qual estava a tribuna consular, magnificamente adornada de estandartes e flores, onde, rodeado das insígnias da legião, se sentava o cônsul Maxêncio. De um e do outro lado do arco, ao nível do solo, abriam-se os cárceres, ou estâncias, cada uma defendida por uma cancela. Sobre ela deslizava uma cornija coroada por balaustrada baixa, além da qual se levantavam progressivamente largas escadarias de mármore, ocupada por um esplêndido leque de altos dignatários militares e civis. Este corpo do edifício ocupava toda a largura do circo e estava franqueada de torres, as quais, aumentando a elegância do edifício, serviam de ponto de apoio aos velários, ou grandes toldos de púrpura unidos uns aos outros, que projetavam sombra aprazível sobre a assembleia da tribuna. À direita e à esquerda da tribuna estavam as duas entradas principais. Imediatamente a seus pés, a pista, coberta de uma areia branca e finíssima, pelo centro da pista corre um muro de 10 ou 12 pés de largo, de 5 ou 6 de altura e precisamente de 180 metros de comprimento, ou seja, o comprimento de um estádio olímpico. Em ambas as extremidades deste muro levantam-se sobre enormes pedestais de mármore 3 desproporcionadas colunas cônicas de pedra cinzenta e ricamente esculpidas. Estas são as duas metas em torno das quais correrão os competidores. Os corredores entrarão na pista pela direita da meta mais próxima e terão sempre o muro à esquerda. O começo e o fim da corrida têm lugar de frente para a tribuna consular, e por essa razão estes são os lugares mais solicitados do circo. O limite exterior da pista está assinalado por um muro liso, sólido, aproximadamente com 15 pés de altura, coroado por uma balaustrada igual à que vimos sobre os cárceres. Se dermos a curva a este muro, encontrá-lo-emos interrompido em 3 pontos, nos quais se abrem outras tantas portas, 2 a norte, uma a oeste, essa última adornada de magníficas esculturas e de baixos relevos, é chamada a Porta do Triunfo, porque, terminados os jogos, os vencedores transpõem o arco com uma coroa de louros na cabeça e seguidos por um cortejo triunfal. Imediatamente depois da balaustrada lateral, ascendem em largas filas paralelas e sobrepostas umas às outras as galerias para os espectadores. Estes lugares populares não estavam cobertos com toldos,
privilégio exclusivo da tribuna. Veio da porta pomposa um som de vozes e instrumentos, e subitamente o coro da procissão com que se abre o espetáculo. Primeiro, o prefeito e as autoridades civis, patronos da festa, com amplas vestes e com as cabeças engrinaldadas, depois as insígnias dos deuses, umas sobre plataformas elevadas em ombros pelos escravos, outras em grandes carros magnificamente enfeitados, e logo a seguir os competidores dos diversos jogos, cada um com seu traje característico. Atravessando lentamente a pista, a procissão começa a dar a volta ao circuito. Como onda que vai aumentando, precede-a um murmúrio de exclamações que expressam curiosidade e admiração. Se as figuras de cartão representando os deuses estão impassíveis e silenciosas, o diretor dos jogos e as autoridades não se mostram insensíveis ao ruído do aplauso popular. Sorriem e distribuem saudações à esquerda e à direita. Os atletas são recebidos ainda com maiores exclamações, porque não há um só entre os 160 mil espectadores que não tenha apostado um ciclo ou um denário por um daqueles campeões. Os nomes dos favoritos correm de boca em boca, e desde a tribuna e desde a escadaria chovem sobre eles grinaldas de flores soltas. Mas, se os atletas são recebidos com tais mostras de admiração, que dizer da ovação tributada ao aparecimento das quadrilhas? Ao esplendor dos carros e à graça e beleza dos cavalos, juntam os condutores à fascinação pessoal do seu aspecto. As suas túnicas sem mangas são das cores prescritas. Um cavaleiro vai acompanhando cada carro, com exceção do de Ben-Hur, que recusou essa honra, talvez por desconfiança. Todos têm as cabeças cobertas por elmos, e ele tem na descoberta. Ao aproximar-se, os espectadores põem-se de pé em cima dos bancos e o rumor é altíssimo, ensurdecedor, ao mesmo tempo que a chuva de flores desde a balaustrada se converte num dilúvio e cobre os homens, cavalos e veículos. À medida que os carros avançam pela pista, a excitação aumenta. Ao chegar à segunda meta em especial, nas escadarias em que o branco é a cor dominante, os gritos do público são estrondosos e as flores caem com mais abundância. Messala, Messala, Ben-Hur, Ben-Hur. Não se ouvem outros gritos. Passado o cortejo, cada qual volta a ocupar o seu lugar e prosseguem os comentários. Por Baco, quão formoso estava! Exclama uma mulher a quem o laço que tinha na cabeça denunciava o seu partidarismo pelo romano. E o seu carro, que maravilha! Acrescenta um seu vizinho do mesmo partido. Que Júpiter lhe conceda a vitória. No banco posterior as opiniões eram distintas. 100 ciclos pelo hebreu, gritou uma voz estridente. Não sejas temerário, aconselhou um amigo. Estes jogos estão proibidos pela lei, e a maldição do Senhor poderia cair sobre um israelita. É verdade, mas já viste alguma vez um ar mais seguro e desenvolto? Que braço o seu! E que cavalos, disse um terceiro, e assegura-se que conhece todos os estratagemas dos romanos, acrescenta um quarto. Uma mulher completa o elogio, sim, e é mais formoso que o romano. Animado por esses elogios, o homem grita novamente, 100 ciclos pelo hebreu. Cretino, grita-lhe um cidadão de Antioquia, não sabes que se apostaram 50 talentos contra ele, 1 contra 6 sobre Messala? Esconde os teus ciclos se não queres que Abraão te castigue. Oh, asno antioquenho, cessa de rabujar. Não sabes que Messala apostou por si mesmo? De lugar em lugar aumentava a vozearia e as discussões, nem todas elas pacíficas. Quando por fim o cortejo terminou e a porta pomposa se fechou, Ben-Hur sabia que o seu desejo estava cumprido. Os olhares de todo o Oriente estavam fixos na sua corrida com Messala. Cerca da 15ª hora, a primeira parte do programa já tinha se efetuado. Só faltava as corridas dos carros.
O diretor escolheu esse momento para dar um breve intervalo. Entretanto, uma terceira classe de espectadores, constituída por cidadãos apenas desejosos de ver a corrida dos carros, aproveitou o intervalo para entrar no circo e ocupar os lugares reservados. Entre eles via-se Simões e a sua comitiva, que procuravam os lugares na tribuna do lado setentrional, em frente da consular. 4 criados conduziam o mercador na sua caldeira, excitando-o ao subir as escadarias. A viva curiosidade dos espectadores. Alguém o identificou. Os que estavam mais próximos ouviram e repetiram de boca em boca. Os mais afastados puseram-se em pé nos bancos para contemplar o homem acerca do qual o falatório popular tinha tecido uma lenda tão maravilhosa. Ilderim foi acolhido calorosamente, mas ninguém conhecia Baltazar, nem as 2 mulheres que o seguiam, cuidadosamente veladas. O público abriu respeitosamente passagem à comitiva e os arrumadores do circo designaram-lhes uns lugares próximos da balaustrada, cobertos com tecidos e almofadas. As mulheres eram Iras e Esther. Essa última apenas acabou de se sentar, correu com o olhar assustado o circo e envolveu-se ainda mais no véu, mas a egípcia, deixando-o voar sobre as costas, ofereceu-se livremente aos olhares do público com a desenvoltura que é habitualmente fruto de um longo convívio social. Estavam ainda os recém-chegados ocupando no exame geral do magnífico espetáculo que se oferecia aos seus olhos, quando alguns homens com a insígnia do circo começaram a estender uma corda esbranquiçada nas colunas da primeira meta. Ao mesmo tempo, 6 homens saíram da porta pomposa e situaram-se em frente dos cárceres, um em cada uma delas, preparativo que levantara um grande murmúrio por parte da assistência. Olha, olha, o verde tem o número 4 ali à direita, é o ateniense. É Messala, sim, tem o número 2. O coríntio. Olha, o branco. Detém-se no número 1, à esquerda. Não, foi o negro que se deteve. Branco tem o número 2. Cada um dos 6 homens vestia uma túnica na cor correspondente à do condutor. Viste alguma vez o Messala? Perguntou a egípcia a Esther. A judia estremeceu e respondeu com uma negativa. Messala era o inimigo de seu pai e de Ben-Hur. É formoso como Apolo. Enquanto Iras falava, os seus grandes olhos resplandeciam e o leque agitava-se com violência. Esther olhou-a pensando: será mais formoso que Ben-Hur? Pouco tempo depois chegou Sambalate. Venha dos cárceres, ó cheque! Exclamou, saudando gravemente Ilderim, que cofiava nervosamente a barba. Os cavalos encontram-se em ótimo estado. Ilderim respondeu simplesmente: se forem vencidos, rogo a Deus que sejam outros que não os de Messala a vencê-los. Dirigindo-se a Simônides e tirando uma tabuinha, Sambalate prosseguiu: tenho de dizer-te algo que com certeza vai te interessar. Quando ontem te mostrei a escritura da primeira aposta, disse-te que tinha deixado outra sobre a mesa do palácio, a qual, se fosse aceite, me deveria ser entregue antes da corrida. Olha, já o sei, disse Simônides. Um emissário seu veio hoje perguntar-me se tinha realmente crédito para essa soma. Guarda bem a tabuinha. Se perderes, já sabe onde encontrarás o dinheiro. Se venceres, procura que nenhum escape, que paguem até o último ciclo. Era o mesmo que eles fariam conosco. Confia em mim, assegurou o contratador. Queres sentar-te ao nosso lado? Muito obrigado, respondeu Sambalate. Mas se deixa o cônsul, quem cuidará de acalmar a exaltação da jovem Roma ali ao fundo? Que a paz esteja contigo e com todos vós.